Fala Bitcoiner, tranquilo? Sejam bem-vindos à terceira aula do primeiro módulo do curso Descomplica Bitcoin. E na aula de hoje a gente vai aprender a história do Bitcoin, desde quem foi seu criador, seus propósitos e o que aconteceu na rede do Bitcoin até os dias de hoje. É importante a gente entender como o Bitcoin surgiu, porque ele é um feito quase irreplicável. O criador do Bitcoin, chamado Satoshi Nakamoto, é uma entidade anônima até os dias atuais. A gente não sabe se é uma mulher, se é um homem, se foi um grupo de pessoas, mas a gente tem certeza que o criador do Bitcoin tinha conhecimentos de economia, política, matemática e programação. O Bitcoin não é uma coisa totalmente nova, é uma junção de diversas tecnologias já tentadas anteriormente que na vez do Bitcoin deram certo. Em 2008 tivemos a primeira publicação e o compartilhamento do White Paper do Bitcoin, que é um documento explicando a moeda e como ela funciona. Esse documento tem 9 páginas e eu recomendo todo mundo que quer entender sobre o Bitcoin ler o White Paper, porque é direto das palavras do Satoshi como o Bitcoin é. E foi só em 2009, um ano após a publicação do White Paper, que finalmente começou a rodar o software do Bitcoin. Tem até a publicação no Twitter do nosso querido Hal Finney, já falecido, o corpo dele inclusive está criogenado para quando a medicina solucionar o problema disso, ele voltar à vida, que ele em 2009... Em janeiro de 2009, já estava rodando o software do Bitcoin. Ele, inclusive, foi a primeira pessoa a receber uma transação do Satoshi Nakamoto. E eles trocavam e-mails discutindo sobre o Bitcoin, futuro do Bitcoin e alguns problemas que já naquela época eles queriam resolver. Quando o Bitcoin foi criado, ele não tinha valor nenhum. O Satoshi Nakamoto, para deixar a rede funcionando, ficou minerando no computador dele Bitcoin durante alguns anos até ter a primeira transação de Bitcoin para pagar alguma coisa, onde o Bitcoin foi cotado pela primeira vez, custando aí em torno de 1 centavo de dólar. Foi quando 10 mil bitcoins foram trocados por 2 pizzas. Hoje essas pizzas aí ficariam quase custando R$1 bilhão. Imagina só você gastar R$1 bilhão para comprar 2 pizzas. Mas tudo isso faz parte, provavelmente esse cara que gastou 10 mil reais em bitcoins para comprar 2 pizzas tinha muito mais bitcoins e ele sim foi um entusiasta dessa tecnologia. E provavelmente as pessoas que compraram bitcoin lá atrás, poucas conseguiram segurar para ver toda a valorização, porque o Bitcoin multiplicou o capital delas várias vezes e é difícil você resistir à vontade de vender um ativo e realizar o lucro. Inclusive, na comunidade do Bitcoin, batizamos o dia 22 de maio como o Pizza Day em comemoração a esse dia onde foi gasto aí pela primeira vez Bitcoins em uma transação comercial. Mas o Bitcoin não foi a única moeda descentralizada digital que tentou ser implantada pra gente. Outras pessoas como Nick Szabo, tem criador do eGold também, e o Dollars of Liberty, que foram tentativas de moedas descentralizadas que acabaram dando errado porque é do interesse do Estado que ele controle a emissão monetária. Então moedas descentralizadas são concorrências para o dólar, para o euro, para o real, por isso que o Estado quer proibir e acabar com isso de qualquer maneira. E enquanto muitas pessoas acham ruim do Satoshi Nakamoto ser alguém anônimo, justamente por conta disso que o Bitcoin não conseguiu ser censurado. Já que o protocolo não tem um dono, não tem quem cobrar e quem mandar desligar, e outro, o Satoshi Nakamoto não tem mais influência do que ninguém na rede, então não há como coagir alguém para acabar com o Bitcoin. O Bitcoin também soluciona o problema de escassez no meio digital. Graças à tecnologia da blockchain, o Bitcoin foi a primeira coisa digital a ser algo realmente escasso. Porque antigamente, se você manda e-mail para o computador de alguém, copia uma foto aqui e manda para o seu amigo, esse arquivo é duplicado e você envia uma cópia dele para outra pessoa. Assim você fica com o arquivo e a pessoa também fica com o arquivo. Se eu enviar Bitcoin para alguém, o Bitcoin sai da minha carteira e vai para a carteira da pessoa. Então eu abro mão da posse desse Bitcoin e transfiro a posse desse Bitcoin para outra pessoa. E isso chama solucionar o problema do gasto duplo. Então o Bitcoin foi o único dinheiro feito eletronicamente que conseguiu solucionar esse problema do gasto duplo de maneira descentralizada graças à blockchain. A blockchain registra tudo o que está acontecendo na rede do Bitcoin e permite com que eu transfira algo digital, deixando de ter a posse dele e transferindo a posse para outra pessoa. E depois que o Bitcoin foi transacionado pela primeira vez, começou a abrir corretoras, por exemplo, a Mt. Gox, que foi hackeada e acabou falindo. O Bitcoin sofreu diversas atualizações, mais infraestrutura foi criada e hoje uma moeda que começou valendo 0 vale aproximadamente $27 mil, que as pessoas preferem trocar $27 mil por uma moeda descentralizada, onde ela consegue ter a posse do seu próprio dinheiro. E esse é o valor do Bitcoin. Tivemos marcos importantes também em 2013, quando o Bitcoin atingiu pela primeira vez $100, foi lá para o primeiro ciclo, né, até chegar em $1.000. Teve o primeiro halving do Bitcoin também,
onde deixou de ter 50 bitcoins para 25 bitcoins emitidos por bloco minerado. Tivemos alguns rumores que a carteira do Satoshi Nakamoto, que minerou os primeiros bitcoins lá, na era onde ninguém transacionava bitcoin, que ele poderia ter movimentado os bitcoins dele, mas isso não aconteceu, ou seja, todos os quase 1 milhão de bitcoins que o Satoshi Nakamoto minerou estão imóveis nas carteiras dele. Até hoje a gente não sabe se ele morreu, a gente não sabe se ele tá só assistindo aqui para ver o Bitcoin dando certo e ele quietinho, mas o fato é que a gente não tem a mínima ideia quem foi o criador do Bitcoin, e essa é a grande magia dele. Então isso foi uma introdução na história do Bitcoin. Tem muitos assuntos legais para se aprofundar, mas que eu não vou trazer aqui para vocês, mas o básico é isso. E sim, o criador do Bitcoin é alguém anônimo, cara, maluquice isso, né? Quase um feito irreplicável, mas aí que tá a total descentralização do protocolo do Bitcoin, que é tão difícil replicar em qualquer outra criptomoeda. Fica atento na próxima aula, que vem coisa boa por aí. Espero que você esteja curtindo. E esse foi a aula da história do Bitcoin de maneira bem simples e didática para você saber no ativo que você está investindo. Valeu, até mais, te vejo na próxima aula. Tchau!